estamos na série de palavras, né? A grande colheita. E hoje, o tema que o Senhor me deu hoje foi o inesperado. Digo inesperado. O Senhor trabalhou muito a minha mente com relação a esse louvor do Salmo 126 essa semana, a respeito daquilo que Deus tem para nos dar. E de podermos abrir os nossos olhos espirituais para nós, de fato, abraçarmos esta bênção que vem da parte de Deus em nossas vidas. E uma das coisas que Deus falou a respeito da gente realmente viver a colheita é de nós quebrarmos com tudo, nos desligarmos de tudo que fez com que a gente chegasse aonde está. Porque tudo que faz com que você esteja onde você está tem todo um conteúdo. E para que você venha alcançar algo novo da parte de Deus, você precisa romper com tudo que é isso. Existem muitas coisas que te prendem e não deixa você viver algo novo de Deus. Eu vou trazer o texto, a gente vai trabalhar o texto bíblico, mas eu queria que você entendesse que para que você venha viver uma grande colheita, para que você venha viver o inesperado de Deus, você tem que estar disposto a realmente receber algo novo, uma instrução nova da parte de Deus. Então, se a gente vai para o texto base, o nosso texto base está lá em Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 30. O nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 30. Ele fala sobre a nossa condição de vida nesse mundo. Vocês já ouviram falar sobre essa palavrinha woke? Me chamou a atenção essa semana essa palavra também, woke. O que é o woke? É toda uma cultura, é toda uma forma de sociedade. O woke é uma forma de sociedade. O problema é que o woke, dentro do mundo woke, dentro da cultura woke, a gente não cabe. Para a gente fazer parte da cultura woke, nós temos que negar a palavra de Deus. E se você for entender a cultura woke, você vai ter resposta para tudo o que está acontecendo. Por que a skatista nas Olimpíadas foi censurada por dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nem com a boca, em libras? Mas a figura da abertura das Olimpíadas remete a uma agressão à Santa Ceia do Senhor, e pode. Cultura woke. Por que a pugilista se destacou muito, a italiana, não quis lutar contra a sua adversária, tem que usar esse termo, porque era uma pessoa trans. E ela teve que sair do ringue com a derrota, porque a força dessa pessoa trans era muito maior do que a força dela. Cultura woke. E quando nós então contestamos a cultura woke, nós ficamos descartados. E quando nós vamos para o texto base, que Jesus diz para nós, olha, ele está dizendo, vocês vão crescer juntos. Junto com o quê? Junto com a cultura woke. Vocês vão crescer, deixem que cresçam juntos. Deixa que cresçam juntos. Até que haja a colheita. E na colheita, então, eles vão ser separados. E essa é a nossa convicção de fé. Posso ver um amém? Agora, para que você alcance essa grande colheita, para que você receba de Deus o inesperado, você não pode deixar a cultura entrar na sua mente, nem no seu dia a dia, nem na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família.
Porque eu falando dessa forma, você falando da skatista, falando da pugilista, você, de repente você fala, não, isso não pode. Mas quantas coisas que nós já fazemos dentro da cultura woke, para nós também está tranquilo, está tudo bem. Porque ela foi entrando através das informações que vão chegando e da grande quantidade de pessoas que acabam abraçando e vivendo na nossa família, nossa vizinhança, nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, que vão vivendo tudo isso. E você fala, mas é uma coisa muito abrangente isso. Mas, né, e aí eu preciso então me atentar. Eu não posso deixar que os meus olhos fiquem cegos espiritualmente. Eu não posso deixar os meus ouvidos ficarem surdos para que o Espírito Santo tem para mim. Então eu preciso entender que existe sim uma grande colheita. E essa grande colheita ela vem de uma forma inesperada. Diga comigo assim, inesperada. Só que você precisa deixar o Espírito Santo dizer para você. Você tem que sacudir essas coisas da sua vida. Você não pode permitir que isso entre na sua mente. Posso falar amém? E você não pode permitir que isso seja plantado no seu coração. E você não pode permitir que isso permaneça na sua família. Porque nós somos luz para este mundo, sim ou não? Então, antes de sermos luz para este mundo, temos que ser luz para a nossa casa. Nós temos que ser luz para a nossa família. Nós temos que mostrar para a nossa família aquilo que é presença de Deus e aquilo que não é a presença de Deus. E dentro do capítulo 13 mesmo, quando a gente está dentro da parábola do trigo e do joio, mas se nós subirmos um pouquinho, a gente vai entrar dentro da parábola do semeador. O capítulo 13, ele começa com a parábola do semeador, depois ele vai para essa parábola do trigo e do joio, que é o texto base. Na parábola do semeador, depois que o Senhor fala da parábola, ele explica a parábola. E o interessante é que quando Jesus começa a explicar a palavra, ele diz que tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Quando você não consegue ouvir o Espírito Santo, Deus continua direcionando a sua vida, só que você não entende. Se você não entende, você não recebe o inesperado. Se você não entende, é porque tua mente ficou parada dentro de um tempo, ela ficou estagnada, e você não consegue adquirir o novo. Jesus, quando a gente fala do novo, na verdade, a gente está falando do eterno. É o eterno, que de alguma forma foi nos arrancado. E o Senhor está dizendo, olha, aquilo que foi arrancado precisa ser restituído na sua vida. Posso falar amém? Mas para isso você tem que ser daqueles que fazem parte dos que ouvem e que estão preparados para viver o inesperado. Você precisa aprender a buscar o inesperado daquilo que Deus tem para você. Glória a Deus por isso. Existem situações que acontecem de ruim, vamos colocar o ruim. Você está dentro de uma situação ruim, aconteceu aquela situação e é uma realidade e você tem que enfrentar aquilo. A gente aprende na palavra também a dar glória a Deus em todo o tempo. Então há momentos que você tem que dar glória a Deus, mas a situação está difícil. Agora, o que você não pode é ter na sua vida cristã uma vida que só tem coisa difícil. Então, se na tua vida, de uma forma geral, tudo é difícil, então você não está conseguindo ouvir o que Deus tem para você. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos a partir, deixa eu ver aqui, verso 17. Consegue o verso 17 para mim? Na TV é mais fácil para mim. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quer dizer, muita gente deseja esse despertamento. Próximo verso. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Aqui já não é a parábola, aqui é Jesus Cristo explicando a parábola. Próximo.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, não, permanece lá só um pouquinho. Isso. O que é a beira do caminho? Quando você vai na parábola e você vê lá que o semeador jogou a semente e caiu na beirada do caminho. Jesus está dizendo, essa semente que caiu na beirada do caminho é aquela que é arrancada pelo maligno. Ele vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Qual é uma das armadilhas que o diabo faz para arrancar? Entenda isso. Quando o Senhor fala, aí eu vou trazer as duas parábolas. Aqui a gente está do semeador. Na parábola do joio, Jesus está dizendo, olha, à noite o inimigo entrou dentro da plantação e começou a plantar o joio, que é a erva daninha, né? Quando nós voltamos para a semeadura, né? Quando a gente volta aqui para a explicação, o que está acontecendo aqui? Então, o Senhor plantou a semente do reino no coração da pessoa, vocês estão entendendo? E o diabo arrancou a semente do reino do coração da pessoa. Quando que isso acontece? Quando, não vou dizer nem o cristão, é quando a pessoa vê o contexto igreja e para ela tudo é falso, tudo é mentira, tudo é hipocrisia. Aí para essa pessoa, cultura woke é 2. Aí ela vai para aquele que ela achar mais chamativo, seja na área de imagem que chama atenção, de som, né, o som, ou essas mentalidades de otimismo, né? Então, qualquer outra resposta passa a ser para essa pessoa superior àquilo que a Bíblia é sagrada. Por quê? Porque o diabo já arrancou o reino do coração dela. Ela não consegue mais compreender o que é esse amor incondicional. Ela não consegue acreditar nesse amor incondicional. Segue. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, Jesus diz, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Próximo. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quantos de nós que fica por um tempo na igreja, aceita, se arrepende, confessa Jesus como Senhor e Salvador, muitos chegam a batizar-se nas águas, mas as dificuldades começam a surgir, a pessoa compara a sua vida antiga com a vida nova que tem, e ela não consegue compreender a ação de Deus naquilo que Deus está levando a pessoa. Ela não consegue compreender que Deus está conduzindo ela para algo melhor, e ela desiste no caminho, porque ela não tem paciência, ela não tem fé, ela não tem convicção. Então, ela até começa bem, mas ela logo abandona. Por que essas pessoas logo abandonam? Porque não enraiza. Quando Deus diz que bem-aventurado é aquele que, né, ele diz que o bem-aventurado é como uma planta que ela tem a raiz próximo da água. Imagina uma planta na beira de um rio. Se essa planta não tiver raiz profunda, tempo de chuva, aquela água vai criar um volume grande e ela vai ser arrancada com raiz, com tudo. Mas o Senhor diz que essa planta que está enraizada, né, a planta do bem-aventurado, quando fala assim, o bem-aventurado é igual uma planta na beira do rio, porque muda as estações, as 4 estações do ano, e ela continua viçosa, ela continua ali, né, ela continua viçosa, continua viva. Por quê? Porque tem raiz. Se não tiver raiz, qualquer chuvinha de verão leva embora com a água. Agora, a raiz, é preciso acreditar, é preciso se aprofundar no Evangelho, é preciso buscar experiências pessoais com o Senhor. Pastor, amém? Amém. Diga comigo assim, Deus tem o inesperado
para a minha vida. Próximo. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. É o que tem resultado, principalmente financeiro. É a pessoa que tem resultado financeiro, ela vem para a igreja e ela tem resultado financeiro. Só que é algo que eu tenho visto muito na minha caminhada cristã. É mais fácil alguém que tem uma independência financeira aceitar a Cristo e permanecer no Evangelho do que aquele que vem para a igreja cheio de dificuldade financeira e Deus abençoa e ele cresce, ele alcança a independência financeira. A tendência desse é sair. A tendência desse é assim, o que eu observo desses irmãos que crescem financeiramente, a impressão que dá que ele viveu uma vida tão assim escassa, que quando ele percebe que ele tem dinheiro, ele fala, não, agora eu preciso usufruir do meu dinheiro. E aí ele não tem mais tempo para ir para o culto, porque agora Deus deu para ele condição dele viajar, Deus deu a condição dele fazer festa. Agora ele faz festa quase todo final de semana, junta a família e tem lá os seus almoços. Nada contra, só que ele começa a mudar a sua forma de ser, e aí ele acaba saindo da presença do Senhor. Nessa comparação, aquele que tem independência financeira e vem para a igreja e realmente aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vem com o seu carro zero, com a sua vida em si, né, financeiramente bem, mas ele sai da sua casa com condição de ir para qualquer canto e ele vai para o culto adorar o Senhor, porque ele sabe que a riqueza dele não supre o vazio da alma dele. Consegue compreender o que eu estou dizendo a você? Diga comigo assim: o Senhor tem o inesperado para a minha vida. Próximo. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 ou 30 vezes mais. Posso vir um amém? Não, pode permanecer. Isso. Ele ouve a palavra e a... Vamos lá. Ele ouve a palavra e a... Entende. Nossa, voltei lá na sala de aula, dando aula de língua portuguesa. Ele ouve a palavra e a entende. Posso ouvir amém? Qual é o segredo aí? Ouvir a palavra. Quando o semeador joga semente, todo mundo ouve a palavra. Escute o que eu estou te dizendo. Ouvir a palavra, todos ouvem. Agora, o semeador tem 4 tipos de semente, e só uma semente é aquela que o Senhor então traz como aquele que entende. Diga comigo assim: aquele que entende. Amém? Se você não entender, você não vai receber a sua colheita. Eu vou repetir. Se você não entender, você não vai receber a sua colheita. E para você entender, não adianta querer manipular. Não é manipulando. Só existe uma forma de entender, que é realmente desejar Deus de todo o seu coração. Você precisa desejar o que de fato Deus tem para você, que é o inesperado. Glória a Deus por isso. E aí eu vou para o Salmo 126. Vamos lá para o Salmo 126. Quando os irmãos trouxeram esse louvor nesse período agora, eu falei, meu Deus, esse louvor ele é assim, o tema para o nosso tempo de colheita.
É isso que nós estamos buscando, até tabernáculos. Este salmo traduz o que nós queremos que Deus nos dê. Estamos buscando até o nosso tabernáculo, porque tem 2 tabernáculos. Tem o tabernáculo que nós vamos para a nossa sede lá com nossos apóstolos, e tem o tabernáculo que os nossos apóstolos vão estar conosco aqui. Essa festa de tabernáculos feita na nossa igreja, em que eles vão vir para cá, é o momento em que nós vamos clamar ao Senhor profeticamente, para que a gente venha viver o Salmo 126. Não importa o choro, o Senhor vai nos dar a alegria. Glória a Deus por isso. E o Salmo 126, eu poderia pegar ele do início, mas tem um verso aqui, que é o último verso, verso 6, coloca para mim, verso 6, Salmo 126, 6, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, quer dizer, trazendo o resultado do seu esforço. Aquele que sai chorando, lançando a sua semente, Deus está dizendo, você que sai e vai, mesmo com choro, você vai gemendo, vai chorando, vai lutando contra as adversidades, mas vai, porque você tem fé para construir uma vida cristã, você tem fé para romper as dificuldades. Deus está dizendo, para você que acredita que existe algo melhor na sua vida, que existe uma liberação da parte do céu em sua direção, você vai, mesmo que tudo esteja contrário, você vai, porque você tem a certeza que você não está sozinho, você não está abandonado, Cristo está com você. Você sabe que o Espírito Santo conduz você, você sabe que Deus está ali abrindo caminhos, Ele está te conduzindo, e quando você vai nessa convicção, Deus está dizendo, filho, vai, minha filha, vai, porque quando você começar a voltar, você vai voltar com o seu resultado, você vai voltar com alegria na sua alma, com um sorriso nos seus lábios. E para você viver esta alegria, você tem que romper com aquilo que te segura para viver isso. E quando então o Senhor começou a trazer para mim o Salmo 126, Ele trouxe para mim quem são essas pessoas, quando é que surgiu esse salmo, qual foi o período desse salmo. E o período desse salmo foi quando eles estavam dentro de uma nação escrava. Hoje o que me vem à mente é o que está acontecendo com o povo da Venezuela. Não quero que vocês olhem as autoridades, quem é e quem não é. O que eu quero que você enxergue é as famílias, é os pais, as mães, as crianças daquela nação. O quanto eles estão lutando para terem uma vida. Eles não estão lutando para tomar o território de alguém e falar isso é meu. Eles estão lutando para poder ter comida dentro de casa, para poder ter paz na sua vizinhança, na sua cidade. Mas eles estão debaixo de uma escravidão, estão oprimindo por causa de uma escravidão. Eu quero que vocês entendam que nesse salmo são pessoas que estão tomadas pela escravidão. Só que é o momento em que há uma possibilidade de voltar para casa. Esse salmo surge quando eles voltam para casa. Passa para mim. Esse salmo surge quando a escravidão já não existe mais. E aí, quando chegou nesse ponto, Deus disse para mim: o meu povo precisa entender que toda consequência de choro está lá no pecado. O choro está lá no pecado. Você quer parar de chorar? Pare de pecar. Eles choraram durante 70 anos dentro da Babilônia. Choraram 70 anos. No final de 70 anos, imagina, 70 anos é uma vida. Imagina um jovem com
20 anos sendo levado para a Babilônia. Não sei nem se voltou, ficou a vida toda lá. Então no final de 70 anos, o Senhor tira. Para quem viveu 70 anos numa escravidão, quando alguém chega e fala assim, Deus está nos tirando hoje. Hoje nós podemos ir para casa. Imagina a mente dessa pessoa, de olhar e falar assim, não brinca com os meus sentimentos. Não venha dizer para mim uma coisa que não existe. Como é que você vem falar que a gente vai sair disso? Você está brincando. É só porque você sabe que eu quero tanto sair dessa escravidão, você está dizendo que hoje nós estamos livres? Sim, nós estamos livres. Imagina um choque de realidade. Deus tirando eles e levando eles para viver livres. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, por que? Aí Deus fala assim, mas por que eles entraram? Por que eles entraram na escravidão? Eles entraram na escravidão porque se fosse no tempo de hoje, eles absorveram a cultura woke. Passaram a viver a cultura woke na vida deles, na casa deles, na família deles, na sociedade que viviam. Era tudo dentro dessa cultura. E essa cultura entrou tanto na vida deles, que imagina o cristão defendendo uma Olimpíada e censurando a menina que disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e concordando com a organização da Olimpíadas. É um cristão que absorveu. Ele é de Deus, mas ele absorveu. Então esse povo absorveu tanto a contracultura bíblica, que o Senhor então deixou que eles se levassem a ser escravizados por outra nação. Qual a consequência do sofrimento na vida deles? Por que eles sofreram 70 anos? Porque eles se afastaram do Senhor. Ei, por que eles sofreram? Porque eles se afastaram do Senhor. Por que o sofrimento na tua vida? Porque você está longe do Senhor. Todo sofrimento na sua vida porque você está longe do Senhor. Agora o que você precisa entender? Deus vai abandonar você nesse sofrimento? Não é isso. Deus não abandona nenhum de nós. O que Deus quer? Deus quer tirar você de todo e qualquer tipo de escravidão. Posso para amém? Só que a primeira coisa que você precisa entender, que a palavra que a gente leu, num desses textos, é que você precisa não só ouvir uma palavra dessa, mas você precisa entender. Porque quando você entender, você está dentro da parábola do semeador. Você é aquela semente que entrou no teu coração e o teu coração está sugando o que é bom. O teu coração está sugando aquilo que é Deus. E aí sim, você está no caminho da grande colheita. Glória a Deus por isso. E aí o Salmo 126, vamos lá para o verso 1. Olha que coisa linda. Salmo 126. Pensa aí em algo que você quer que Deus faça para você. Não sei quanto tempo que você está, sabe, lutando com algo. Você fala, meu Deus, mais um ano. Meu Deus, mais um mês. Meu Deus, e não vem, não acontece. E aí, olha que eles falam no Salmo 126, 70 anos de escravidão, estão voltando para casa. E vem assim, olha, quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos, sonhando. Sonhando. O inesperado é Deus tirar essa mente de derrota. O inesperado é Deus arrancar essa mente de escravidão. O inesperado é Deus pôr uma loucura sadia, uma loucura de fé tão grande, de você se levantar e você começar a planejar. E você começa a planejar. Eles estavam como aqueles, tem uma tradução que diz que eles estavam como aqueles que sonham. Aí você começa a sonhar. Fala, meu Deus, eu estou sonhando com a minha casa. Estou sonhando com a parede, a pintura, a textura, o piso, o telhado. Meu Deus, a porta, porque eu vou colocar uma porta assim, eu vou colocar uma lâmpada assim, eu vou colocar um piso dessa forma, o meu quintal vai ser dessa forma, e você começa a sonhar, 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 sonhar. Aí alguém bate no teu ombro assim, mas você já vai comprar agora? Vai comprar como? Não tem nem 10 reais na conta.
Mas o que você precisa é, quando a sua mente começa a sonhar, quando o Espírito Santo diz para você, vai, nem que seja chorando, vai, nem que seja gemendo, vai, porque quando você voltar, você vai voltar com alegria, você vai voltar sorrindo, você vai voltar com o resultado. Aí você fala, bispo, mas aonde vai ter esse resultado? É uma aliança entre Deus e você. O que é de ação sobrenatural, Deus vai fazer. O que é de ação natural, Deus vai te dar forças nas pernas, nos braços, na mente. Deus te dá sabedoria, Deus te mostra, você vai tomar atitudes, pessoas que cooperam para isso vão se aproximar de você, e você vai ver aquilo materialmente surgindo. Glória a Deus por isso. Para quem viveu 70 anos na escravidão, levantar e falar, eu estou livre. Imagina essa gente voltando para casa e lembrando como que era a casa. E aí, você vai fazer o quê? Não, porque os meus pais, os meus avós eu tenho uma herança dos meus avós, porque lá em Jerusalém, naquela rua, a gente tem uma casa lá, a gente tem um sítio, a gente tem uma fazenda, e começa a sonhar. Não, porque eu vou voltar a plantar, porque eu vou voltar a criar animais, e eles estão voltando para casa, estão sonhando. Pergunta para essa gente se eles têm algum dinheiro aplicado para chegar e fazer. Não. Se nós formos olhar, estudar os textos dos profetas nesse tempo, pega um profeta Malaquias, por exemplo, que é pós-exílico. Quando Malaquias dá a bronca, quando ele diz assim, olha, se você não dizimar, né, corre o risco do Senhor continuar, corre o risco de você continuar sendo amaldiçoado. Por que Malaquias é tão duro com o povo? Ao ponto de Malaquias falar assim, prove a Deus, se você não pegar a parte dos 10% e trazer para a casa do Senhor, se Deus não vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos para vocês. O que está acontecendo? Ninguém tem dinheiro, irmãos. Eles acabaram de voltar da escravidão, eles não têm dinheiro nem para eles. E eles estão numa mentalidade tão escrava, que eles não conseguem tirar os 10% para levar para o templo, e no templo não tem nada. Não digo nem no templo, nem no sentido de conservar os sacerdotes para adoração. Não tem do que ofertar a Deus. Não tem sacrifícios, não tem nada, porque o povo não leva nada. É quando Malaquias, então, se você ler Malaquias no finalzinho do livro, ele chega a questionar, a colocar assim, mas há diferença entre o justo e o ímpio? Por quê? Porque o povo dizia assim, o que adianta a gente adorar? O que adianta a gente levar os 10%? O que adianta a gente sacrificar? Se nós estamos pior do que aqueles que são ímpios. E Malaquias diz, mas não existe a diferença entre o justo e o ímpio? E Deus vai mostrar novamente que existe a diferença. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Então são esses que estão com o que sonham. São esses que estão vivendo o novo de Deus. Para você viver o novo de Deus, aí eu volto para a parábola, você precisa ouvir e entender. Diga, eu preciso ouvir e entender. Glória a Deus por isso. Então a nossa boca se encheu do quê? De riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Começa pela vizinhança. Começa pela vizinhança. Porque é algo que eu tenho vivido, presenciado e visto na vida de outros. Eu digo que não é nem por malícia ou por maldade. Eu acho que é por compreensão humana mesmo. Vou dar um exemplo meu para que vocês olhem o de vocês, né? Quando eu entrei na carreira militar, que eu tinha uma sede muito grande de seguir a carreira militar, as primeiras oportunidades de cursos lá dentro, eu fui fazendo. Aí eu entrei no período obrigatório. Quando eu fui promovido a cabo, tinha alguns amigos meus lá dentro, que entrou junto comigo como soldado, que se distanciaram de mim porque eu me tornei cabo. E é engraçado que aconteceu a mesma coisa com a turma dos cabos. Quando eu passei a função de sargento,
Tinha alguns amigos meus que eram cabos que se afastaram de mim porque eu me tornei sargento. E aí, com o decorrer e pregando o evangelho, eu entendo assim, que existem pessoas que estão grudadas com você, de dividir o arroz, de chegar ao ponto e falar assim, né, você não tem nada em casa? Não. Eu tenho um pouco aqui, vamos cozinhar, a gente vem para minha casa, vai para sua casa, pessoa que está ali junto com você ali. Mas tem pessoas que estão junto com você nesse pouco, mas quando você começa a crescer, essa pessoa te puxa para permanecer nesse pouco. E se você começa a crescer, essa pessoa começa a se afastar de você. Aí começa a dizer que você ficou, você mudou, fulano mudou, ficou orgulhoso, ficou arrogante. Porque se você põe uma roupa melhor, você tem um calçado melhor, você faz a reforma na sua casa. Então você fez a reforma na sua casa, essa pessoa vai te visitar. Aí você fala assim, né, de repente você fala, limpa o pé, ou deixa o sapato aqui fora, né, tem um chinelo que eu deixei preparado para você, põe um chinelo para entrar na casa. A pessoa vai, toma um café, volta, depois não volta mais na sua casa. Fala, não vou lá não, é muita frescura. Porque ela não quer crescer com você. Então você não pode deixar nada tirar aquilo que vem da parte de Deus em sua vida. Posso ouvir amém? E elas não fazem isso por maldade. É porque elas estão presas dentro de uma mentalidade. Mas a sua mentalidade, ela tem que ser expandida. Posso ouvir amém? Para que o Senhor possa fazer você crescer. E aqui, então, eles, né? O verso anterior, o 2, por favor. E o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E aí vão começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. Posso ouvir amém? Vamos ver. Sabe o que acontece? Aí eu conto por experiência própria. Quando você está crescendo, você cresce, você se posiciona, seja na questão profissional, não digo nem de riqueza. De repente você dentro da empresa, você entrou como auxiliar de ajudante ou auxiliar de algum setor, e você vai crescendo dentro daquela empresa, daqui a pouco você está como supervisor, como um gerente, consegue entender? Então quando você alcança essa função, logo no início, os que estão em volta começam a criticar porque você assumiu aquela função, alguns vão se afastar de você, virou puxa-saco do patrão e coisa tal. Passado um tempo, essas pessoas começam a te respeitar porque a sua posição se estabelece. Consegue compreender? Mesmo que ela não se afastou de você, mas ela começa a reconhecer que você tem aquela função. Então esse tempo é um tempo. Tem pessoas que se afastam, depois elas voltam quando elas percebem que aquilo que Deus deu a você é permanente. Abri o meu coração rapidinho aqui para vocês também, sem maldade. Teve um tempo que eu passei a vir a pé de casa até a igreja. Por 2 motivos. O médico mandou eu caminhar. Eu aproveitava e vinha, arrumava alguma coisa na igreja, ficava aqui o dia inteiro e voltava a pé. Mas fiz por esse propósito. Falei, eu vou a pé para a igreja, mexo na igreja, arrumo alguma coisa, volto a pé para casa. E eu vinha de manhã, levantava de manhã e vinha. Às vezes eu fazia alguns vídeos, na época colocava no grupo, no Face e vinha. Teve um dia, eu ainda com sono, tá? Teve um rapaz, eu estava na calçada, um rapaz de moto parado. Ele falou assim para mim, ele ergueu um pouco o capacete e falou assim, cadê o carrão, bispo? Eu não entendi direito, carro passando. Aí ele falou de novo, cadê o carrão, bispo? E eu disse assim, eu não entendi, eu só falei, bom dia, paz, e passei. Sabe quando você não entende e aquela voz da pessoa fica no seu ouvido, depois que a pessoa falou para você? Aí depois que eu assimilei, eu falei, por que ele perguntou para mim do meu carro? Eu falei assim, será que ele pensou que eu não tinha mais carro e agora eu estou a pé resolvendo as coisas, então eu perdi a minha condição financeira? Então assim, ele veio me provocar porque na cabeça dele eu tinha perdido uma conquista. E é interessante que quando ele me viu com o carro de novo, sabe quando você percebe no semblante da pessoa assim, dele entender que o entendimento dele foi errado? Então você precisa olhar para você e deixar que a palavra de Deus trate você, para que você venha sair de todo e qualquer aprisionamento, para você viver o novo de uma tal maneira que as pessoas, gostando ou não de você,
eles vão abrir a boca e dizer: nossa, veja o que Deus está fazendo na vida desta pessoa. Quem recebe isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. E não é por prepotência, não é por arrogância, é por vontade de Deus sobre a sua vida. É por uma vida cristã, íntegra, reta, temente a Deus. Posso ouvir um amém? Próximo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Então, busque essa alegria. Glória a Deus por isso. Busque, né? Eu vou fechar a palavra por causa do tempo, mas outro texto que o Senhor me deu, que está lá em 2 Crônicas 7,14, Deus dá para a gente a receita. No finalzinho do verso 14, ele diz assim: eu sararei a sua terra. Glória a Deus por isso. Mas no início ele corrige, ele dá a condição, ele fala, ó, se você, ele corrige. Então ele precisa corrigir você primeiro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa parte é muito linda. Pega vamos dar o exemplo aqui da Maria. Quantas pessoas que de repente olham a Maria e falam assim: não é a filha do Tiago, da Viviane? Consegue entender? Ou como eu dei o exemplo deles, né, o Gabriel. O Gabriel tem algum lugar? Não é o filho do Tiago com a Viviane? Olha o que Deus está dizendo assim, olha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você está em qualquer lugar, a pessoa fala: não é filho de Deus? Não é uma filha de Deus ali? Ele está dizendo assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus é a semente boa, plantada na terra boa. E aí, a partir de Deus dizer para você: eu ouvi você. Meu Deus, irmãos, imagina Deus dizer para você: meu filho, minha filha, eu ouvi você. No momento que Deus diz para você: eu ouvi você, acabou choro, é só alegria. E é isso que Deus tem para você, uma grande colheita. Posso falar amém? Diga: Deus tem para mim uma grande colheita. E eu estou esperando o inesperado de Deus. Amém?